melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim, pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor, Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. Queres desanimar-te? Já não tens teu fervor, de coração ferido, não creis em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, de tudo que careces, te nutre seu favor, de tudo que careces, te nutre seu favor. Exulta, ó crente, exulta,
ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclama quem te deu salvação. Confia em Cristo somente, somente em seu poder, e nas mansões eternas com Cristo irás viver, e nas mansões eternas com Cristo irás viver. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, turvo teu horizonte, muito feio teu porvir, procura já chegar-te bem perto do Senhor, e nas mansões eternas com Cristo irás viver, e nas mansões eternas com Cristo irás viver. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Amém. Ao meu canto vem, filho meu, vem cuidar do rebanho meu. Ao trabalho vem, filho meu, ao descanso vem, filho meu. Quando a serva então perguntou a Jesus, você aliou? Logo ao mestre então ele negou, e a turba Cristo condenou. Disse alguém que o reconheceu: você é Pedro Galileu.
dar seu perdão e paz. Ele vai dar, Ele vai dar, Ele vai dar. Amém. Pastor Carlos já é conhecido da igreja. Eu creio que 30 anos, né, que eu cheguei aqui, você já estava, ou foi antes, foi depois? Foi antes? 81 eu cheguei para cá. 32 anos. 32 anos. Eu estou aqui há 30, então, quando eu cheguei aqui, ele já estava há 2 anos no campo. E ele vem presidindo além e tem realizado um trabalho que toda a igreja conhece. E ele veio para falar numa reunião de pastores aqui da região, lá em Santa Maria da Vitória. E como ia passar por aqui, pensávamos que ia ser de manhã, acabou não sendo e acabou sendo. Mas então está aí à noite para expor a palavra. Deus o abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Essa água é sua. Meus queridos irmãos, é sempre um privilégio revê-los, é sempre uma alegria no Senhor. Meu coração se enche de gratidão pela oportunidade que Ele me concede nesta noite, nesse dia, em estar com esta igreja que tem sido ao longo de 32 anos a minha igreja, a minha casa, a minha referência. Nunca me esqueço do ano de 1981, mais precisamente no mês de agosto, quando no meio de uma multidão como essa aqui, Deus me trouxe aqui à frente para dedicar minha vida a Ele, reconhecendo-o como meu Senhor e meu Salvador. E de lá para cá isso mudou completamente o curso da minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm feito parte desse processo, dessa minha caminhada ao longo da minha vida com Cristo. O pastor falou que eu deveria ter pregado de manhã, são os vai e vens da vida. Eu tinha programado chegar aqui anteontem, tinha um voo para Conquista, Brasília, Belo Horizonte Conquista. Mas surgiu um evento, uma festa daquelas que a gente não pode perder. Foi ontem, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a dedicação da Bíblia na língua kaiowá, um dos maiores povos do Brasil, cerca de 45 mil falantes. E esse trabalho durou 55 anos. 2 dos tradutores não pegaram nesta Bíblia como eu estou pegando. Eles já estão com o Senhor, John Taylor e a minha saudosa e querida professora doutora Lorena Bridgman. Mas um servo de Deus, o Cristiano Barros e a sua esposa, missionários lá da Além, membros da Igreja Batista Bíblica de Jacareí, eles concluíram esse trabalho e pela graça de Deus, ontem eu vi algo assim que me impactou muito, que mexeu comigo, chorei várias vezes ao ver os kaiowá chegando de bicicleta, de carroça, de carro, de ônibus, de lugares perto, de lugares distantes, para celebrar a chegada da palavra de Deus. Vai ser feito um filme, em breve eu pretendo mostrá-lo aqui, mas o meu coração voltou cheio de alegria, cheio de gratidão. Não pude participar de toda a festa, dei a minha palavra lá e ao meio-dia tive que retornar para Campo Grande para pegar inclusive perdi os 4 bois que eles colocaram na brasa lá com mandioca, como é típico lá no Mato Grosso do Sul. E viajei inclusive com fome, correndo para chegar ao aeroporto, uns 200 e tantos quilômetros. Eu tinha um voo que seria hoje de manhã de Campo Grande para Salvador, cancelaram esse voo. E eu tinha um voo de Salvador que seria para cá, 1h39. Então, como cancelaram o voo de Salvador, eu fiquei assim a ver navios.
Mas fiz um malabarismo, fui para Guarulhos, ia passar a noite em Guarulhos, mas aí me deu a ideia, eu vou lá na companhia. Eles então me colocaram numa outra companhia, fui para Salvador, passei o dia em claro, a noite em claro lá, e fui na companhia que eu viria para cá, e a moça gentilmente me colocou no voo que chegou aqui pela manhã. Só não chegou mais cedo porque o aeroporto estava fechado. Então, diante de tudo isso, Deus ainda me deu um bônus, que foi de assistir ao culto aqui pela manhã, e estar com os irmãos. Trago as lembranças da Raquel, da Débora e do André, que estão certamente nos vendo lá pela internet. Deus os abençoe. Eles não puderam vir por forças das circunstâncias. Estão nas atividades, a Raquel dando aulas lá no curso, que está na fase final de projetos. Ela também está na academia, fazendo um mestrado, com vistas a preservar alguns termos idiomáticos da língua caiabi. Aliás, lá em casa está cheio de acadêmicos. A Débora também está fazendo mestrado em biologia. O André começou a graduação agora em letras estrangeiras aplicadas. Ele que já nasceu linguista, agora vai ter a certificação disso nos próximos 4 anos, se Deus quiser. Então é um privilégio estar com os irmãos. E a minha missão aqui nessa noite é compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Como missionário, como pastor, eu tenho uma frustração. Eu não sou um contador de história. Então, por isso, eu tenho certa dificuldade em contar experiências. E às vezes eu tenho algumas, assim, tremendas. Mas não sei explorar muito bem isso, viu, pastor Infante? Então, minha ferramenta de trabalho é sempre a Bíblia, a palavra de Deus. E o meu desejo nessa noite, a despeito da minha fraqueza, das minhas limitações, que são muito grandes nesse momento, é tocar o coração de cada pessoa aqui presente, de cada irmão, de cada pessoa, cada amigo que nos visita. Então eu quero fazer uso dessa palavra. Os irmãos conhecem a nossa caminhada, o nosso ministério, a nossa missão é ajudar a igreja brasileira a fazer discípulos de todas as nações, por meio da tradução da palavra de Deus. E é nesse esforço que temos dedicado nossas vidas, lá na Associação Linguística Evangélica Missionária, treinando, recrutando pessoas, treinando-as e enviando-as até os confins da terra para traduzirem, dispensarem a palavra de Deus na língua que fala ao coração dessas pessoas. E ao longo dos seus 30 anos, tem tido o privilégio de trabalhar em 2 Bíblias completas, dedicar 2 Novos Testamentos para os povos aqui do Brasil. E estamos trabalhando em 14 projetos aqui na nossa nação e outros fora, como na África, na Papua Nova Guiné, na Índia, no Timor-Leste, e nos próximos meses vamos também para Burkina Faso, por meio de um casal que está se preparando, o pastor Tiago e a Aline. Então essa é a nossa missão. E os caiabi, como sempre, são a tribo lá do coração, né? Parodiando o hino. A gente está sempre em contato com eles, servindo-os na medida do possível. Aliás, na próxima semana eles estarão em Brasília e estaremos lá dando apoio. Até queríamos passar agora esse mês na aldeia num projetinho de saúde dentária, mas também por forças circunstanciais não podemos ir. O ano passado nós tivemos uma experiência muito dramática lá na aldeia, não por causa dos caiabi, mas por uma operação desastrosa do governo que acabou ocorrendo a morte de um indígena da etnia Munduruku. Então a situação ficou muito ruim. Nós estávamos inseridos num cenário de guerra. Nunca imaginei passar isso aqui no Brasil, mas passei. E eu estava com 2 pessoas de Brasília, sob a minha responsabilidade, e foram dias muito tensos.
até que conseguimos sair. Espaço aéreo fechado, Exército, IBAMA, Polícia Federal fazendo uma operação lá para tirar meia dúzia de pessoas e causar um cenário de guerra numa área indígena. E nós vivemos isso, mas estamos, pela graça de Deus, apoiando os Caiabi na sua luta e, sobretudo, pela boa causa, a causa do reino de Deus entre eles. E eles têm respondido a isso. A igreja Caiabi está lá. Por mais que inimigos se levantem, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos lugares mais fechados desse Brasil, ainda que inimigos arquitetem a saída de missionários, o evangelho vai avançando. Nesse exato momento, nós temos vários missionários da além de outras organizações missionárias que estão ameaçados de ser expulsos de área. Nós temos 2 lá na além que estão sob ameaça da Polícia Federal ir lá para tirá-los, porque eles estão fazendo um grande mal à vista desses persecutores, desses perseguidores do Evangelho. Estão ensinando a palavra de Deus. Essa é uma luta que não é de hoje. Ela começou no governo militar. Os militares foram os primeiros a causar esse mal-estar, essas situações delicadas, belicosas, entre a igreja e o Estado brasileiro, com as suas desconfianças infundadas. E ameaçaram expulsar os missionários estrangeiros e outros. E essa história tem rendido, tem passado pela academia brasileira, tem sido um prato cheio para os antropólogos e outros. Mas a causa é de Deus, e ninguém vai impedir o avanço do Evangelho do Reino de Deus entre os povos, porque a palavra é de Deus e contra Deus ninguém pode. E por isso nós estamos batalhando por esses povos. E haveremos de batalhar por eles até que o último povo da face da terra, até que a última língua das 6.813 línguas faladas no mundo seja contemplada com a equipe de tradutores da Bíblia. Por isso que estamos inseridos no movimento chamado Visão 2025, cujo objetivo é alocar uma equipe de tradutores da Bíblia em cada língua que necessite de uma tradução da palavra de Deus, para que assim, até o ano 2025, vejamos pelo menos iniciando-se um projeto de tradução para esses povos, para que eles ouçam na língua que lhes fala ao coração, que Deus os amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tudo estava fora do script, viu, pastor Infante? Vamos ler a palavra de Deus. Isaías, capítulo 43, do verso 8 ao verso 13. Isaías, aqueles que puderem se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, poderão me acompanhar nessa leitura do profeta Isaías, do 43, a partir do verso 1 até o verso 13, nós lemos a seguinte escritura: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei Egito por teu resgate,
a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolher, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Oh meu Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado porque ela nos enche de esperança, nos assegura a salvação em Cristo e nos dá o senso da missão que o Senhor nos confiou, como homens e mulheres remidos, comprados no sangue do Cordeiro. E eu te peço em nome de Jesus, que a despeito da fraqueza desse vaso fragilizado pelo pecado, o Senhor o use para a glória do teu nome e fala ao coração dos meus irmãos, das pessoas que nos visitam, dos nossos amigos. Dá-me sabedoria para isso, Senhor. Ajuda-me com o teu Santo Espírito. Abençoe a tua igreja aqui presente. Guarda os teus filhos, Senhor, desse mundo tão mau, e ajuda-os a serem testemunhas de Cristo Jesus. Pois em nome dele nós te pedimos. Amém. Podem se assentar, meus queridos. E todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam, ouçam e digam: verdade é. Ou, usando a ordem dos constituintes básicos do português normal, é verdade, ou seja, SOV, né? Sujeito, objeto e verbo, para nós ficaria mais natural. Que os povos ouçam e digam: é verdade. Isaías, meus irmãos, o menos etnocêntrico dos profetas, embora acentue o papel de Israel no reino e no seu relacionamento especial com o Senhor, Deus e Salvador de Israel, sua mensagem salvadora é extensiva a todos os homens, povos e nações da terra. O testemunho das boas novas do reino e da salvação do Senhor foi no passado e ainda será no futuro tarefa de Israel, quando este for restaurado e voltar-se devidamente para o Senhor. O Antigo Testamento está cheio de alusões a esta verdade.
o Novo Testamento também, especialmente na visão de Paulo, nos capítulos 9 a 11 de Romanos e tantas outras passagens. Então, nesse ínterim, nesse parêntese da história, num mistério da história da relação de Deus com o homem, no tempo que se chama hoje, esta missão que era e ainda o será de Israel, é tarefa da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, o baluarte da verdade, a dispenseira dos mistérios de Deus ao homem. Por isso, estamos aqui, nesta noite, anunciando a salvação na nossa Jerusalém, também indo a Samaria, a toda a Judéia e até os confins da terra, por meio daqueles que nos representam nos campos distantes, em outras pátrias. E no texto de Isaías, nessa visão profética, ele diz: anunciei a salvação, eu fiz ouvir a palavra do Senhor. E pensando nesse contexto, eu quero propor para os irmãos alguns aspectos dessa profecia de Isaías. Em primeiro lugar, eu quero destacar o testemunho dos povos. Quando no verso 9 ele diz: e os povos se reúnam e digam, é verdade. Então Isaías tem essa perspectiva de que um dia os povos hão de reconhecer que o testemunho que tem sido dado do Evangelho, da palavra de Deus, é verdade. E por isso que Paulo diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os povos um dia vão reconhecer isso. Não estou dizendo que todas as pessoas do mundo serão salvas. Não sou universalista, não sou inclusivista. Mas o fato é que todos os povos vão reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. E vão dizer, é verdade. O testemunho que eles deram é verdade. E por isso, na visão de João no Apocalipse, a palavra de Deus diz que no céu estarão diante do trono e do Cordeiro representantes, homens e mulheres, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então os povos vão reconhecer isso, é verdade. Quando pensamos nesse tema da verdade em nossos dias, nos surgem uma gama de questionamentos, de pensamentos, sobretudo no conceito e no contexto da chamada modernidade tardia, em que os proponentes dessa teoria, dessa filosofia, desse estilo de vida, da era também denominada de era midiática ou tecnológica, mais conhecida como pós-modernidade, cujo sentimento, cuja proposição em termos da verdade é que as verdades são flutuantes. E uma vez que as verdades são flutuantes, ninguém tem o direito de afirmar uma verdade, porque cada um tem a sua. Logo, todos têm razão. Mas a palavra de Deus nos fala de uma verdade, um absoluto. E o próprio Jesus se define como a verdade quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. O Logos encarnado de Deus é a verdade. Mas a teoria que está aí, aliás, em cada contexto da história,
O homem inventa algo no aspecto filosófico para justificar os seus atos, a sua indiferença para com Deus. E isso também traz lá as suas implicações para a igreja. As verdades são flutuantes. Há também igrejas flutuantes. Elas não têm um porto seguro onde se aportar diante da insegurança teológica, filosófica e tantas outras coisas que estão rondando a igreja. E por falta de firmeza na verdade absoluta, munida pela palavra de Deus, pelo Cristo encarnado, tem muitos chamados cristãos que estão flutuando por aí, buscando algo que ainda não encontrou. Isso nos leva a pensar até que ponto essas pessoas são cristãs de fato, são crentes, porque eles estão procurando e procurando, sem encontrar a razão de ser de suas vidas, da fé que professam. E por falar em igreja flutuante, eu estava no Rio de Janeiro para uma reunião há uns 2 meses e conheci uma sobrinha de um pastor amigo meu que trabalha na África. E aí tínhamos algumas coisas em comum, por conhecermos a mesma região, etc. E aquela moça me disse algo que eu fiquei assim, estarrecido. A família crente, evangélica, mora numa cidade como esta, qualidade de vida excelente, uma cidade muito bem planejada, tem boas igrejas. Mas ela me disse que ela e um grupo de 70 pessoas são crentes, mas eles não vão a nenhuma igreja. Eles se reúnem pela internet. É a igreja cibernética. Agora imaginem, irmãos, a profundidade do relacionamento dessas pessoas como cristãos, convivência, conhecimento, etc. Mas esse é um vulto da chamada igreja flutuante. As pessoas já não se dão mais ao luxo de sentarem-se num banco duro como esse para passar 1h30 ou 2 horas, ou em alguns contextos, como na África, 6 horas cultuando a Deus. Porque além delas estarem no porto inseguro, na areia movediça da modernidade tardia, e sendo consumidas por ela, ela já não tem mais esse prazer. E os povos se reúnam e digam: é verdade. Eu não entendo porque muitos chamados cristãos estão dando as costas para a verdade e procurando, engolindo o cardápio da modernidade tardia. O cardápio das verdades flutuantes. E junto a isso vem o chamado subjetivismo, que é um outro aspecto que caminha muito junto com a modernidade tardia. O subjetivismo e a era midiática, onde os homens se tornam sem nome, sem rosto,
sem alma, sem princípios, sem compromisso com a vida e com a verdade. Isso é fato. Alguém, assim de forma muito abreviada, descreveu o que é subjetivismo, o que vem a ser isso. E subjetivismo, meus irmãos, é aquilo que é do sujeito, em contraste com aquilo que é do objeto. É a tendência para reduzir toda a existência ao sujeito. A pessoa que é subjetiva descobre a verdade em si mesma, não na fonte da verdade, não no absoluto de Deus. A pessoa que é objetiva, o outro lado, descobre a verdade fora de si mesma. O subjetivismo supervaloriza as emoções. Então tem muito crente à busca de experiência, que é uma das características da igreja flutuante, desse pessoal que anda aí de galho em galho, buscando uma experiência para comprovar a verdade. Mas será que nós precisamos disso? Diante daquilo que temos, à luz da palavra de Deus, diante daquilo que Deus já fez em nossas vidas? Então, o subjetivismo supervaloriza as emoções, relaciona a verdade com os sentimentos. Não é o que a Bíblia diz, não, é o que eu sinto. Eu estou sentindo hoje, pastor Vítor. Estou sentindo hoje que o irmão está com frio. Então não é um porto seguro para se aportar, meus irmãos, esse momento crucial da história que nós estamos passando. O porto seguro é a palavra de Deus. Basicamente, o subjetivismo é o mesmo que o existencialismo. O subjetivismo tenta expressar-se sem coisas reais, enquanto o existencialismo diz que algo real não pode ser demonstrado. Este é o idealismo absoluto. Não importa o fato, importa como eu me sinto. Tem um livro chamado Ética da Situação, que contém afirmações como esta: algo em si não é pecado, se eu me sentir bem e não machucar ninguém. Isso quer dizer que posso fazer tudo, seja o que for. É o que está rodando por aí. É o momento que a humanidade está atravessando, por não reconhecer a verdade, por não reconhecer a palavra de Deus. E diante disso, diante da proposição de Isaías, que se reúnam os povos e digam: é verdade. A pergunta que se faz nesse contexto da história é: há uma verdade? Será que há verdade? Onde estará a verdade? Onde está a verdade, meus irmãos? Passando por Singapura, no hotel onde eu estava, em frente havia um shopping e um hipermercado. E naquele hipermercado tinha uma livraria lá dentro. E eu contei 14 livros do chamado bruxo brasileiro Paulo Coelho, o autor brasileiro mais traduzido no mundo. Vocês devem ter ouvido isso ontem, acho que foi ontem ou anteontem, num dos noticiários. E ao olhar aqueles 14 livros do Paulo Coelho, eu fiquei me perguntando: qual o impacto de Paulo Coelho na vida das pessoas? Qual é o poder de transformação em seus livros? Você já encontrou alguém que foi transformado por uma das leituras de Paulo Coelho? Quem aqui foi transformado por Paulo Coelho? Quem aqui foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo? Olha aí, você que não é crente ainda,
O que você está fazendo? Procurando a verdade aonde? A verdade está na palavra de Deus, está em Jesus Cristo, que toma para si: eu sou a verdade. Ninguém mais nesse mundo tem esse direito de afirmar: eu sou a verdade. Somente Ele. E Ele pagou um preço altíssimo por isso, por ser a verdade. Você quer viver bem numa perspectiva desse mundo? Seja um mentiroso. Mas se você quer viver numa perspectiva do reino de Deus, do reino que não é deste mundo, ande na verdade, ande conectado com Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Os seguidores da modernidade tardia, com suas verdades flutuantes, vão ao fim da vida flutuar não sei aonde. Aliás, a Bíblia é muito clara: quem negar a verdade vai se deparar com a triste realidade de conviver com aquele que é o pai da mentira. E o lugar onde o pai da mentira vai passar a sua eternidade, juntamente com aqueles seus seguidores, juntamente com aqueles que estão flutuando por aí. É um lugar terrível, que a Bíblia descreve como lago de fogo. E por isso hoje, se você não é crente em Jesus Cristo, saia dessa canoa furada e aporte-se em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Tiago, no capítulo 3, de 17 e 18, contrasta a sabedoria de Deus, a sabedoria lá do alto, com a sabedoria do homem. E ele diz que a sabedoria terrena, que o homem sem Deus, sem temor, busca, e que flutua por aí na sua insegurança, Tiago diz que é terrena e demoníaca. Mas a sabedoria lá do alto é pura, porque ela está fundamentada naquele que é puro, o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, o Deus que se fez homem, a palavra encarnada, a verdade de Deus encarnada. O salmista diz que a lei do Senhor permanece para sempre. Salmo 119, 89. Para sempre está firmada a tua palavra no céu. E o céu, meus irmãos, é a fonte da palavra de Deus, é a fonte da verdade. Esta palavra que Moisés, no Deuteronômio, no capítulo 4, de 1 a 8, faz menção a ela, Deus falando ao seu povo, por meio de Moisés, Deuteronômio 4, uma passagem muito preciosa, para nós nos aportarmos nesses dias de insegurança, nesses dias de verdades flutuantes. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus,
todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e entendida, porque guarda os estatutos do Senhor. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Não há lei, não há verdade igual à lei e à verdade do Senhor. Não há estatutos como os dele, e por isso nós podemos nos assegurar, podemos nos tranquilizar e podemos agarrar com todas as forças a palavra de Deus, porque ela é a verdade. A Bíblia descreve Jesus Cristo, é o mesmo hoje, ontem, hoje e o será para sempre. Hebreus 13:8, porque Ele é a verdade. Esse Deus que não pode mentir, conforme Tito capítulo 1, verso 1 e 2, é o Deus da palavra, é o Deus da verdade. E essa palavra que transformou as nossas vidas mediante a ação do Espírito Santo de Deus, pois Tito diz, sabendo que, Tito fala do poder renovador e regenerador da palavra de Deus. Qual a prova maior que nós temos do poder dessa palavra? Eu diria para você, eu sou uma prova disso. Sem essa palavra, meus irmãos, meus caros visitantes que aqui estão nessa noite, eu seria uma ameaça para o mundo. Mas eu sou a prova do poder dessa palavra. Os meus irmãos que se reúnem nesta igreja nessa noite, os meus irmãos que estão reunidos nas várias igrejas brasileiras hoje e ao redor do mundo, os milhões de crentes transformados pelo poder desta palavra, são testemunhas de que ela é a verdade. E nós não necessitamos nada mais do que isso, da verdade da palavra de Deus. Outro aspecto, meus irmãos, é a respeito da própria palavra. A mensagem central do Evangelho é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a mensagem central do Evangelho. Deus amou o mundo. Deus nos amou. Deus amou a você que está aqui. Deus amou a todos os povos da terra, homens e mulheres, crianças, jovens, meninos e meninas. Deus os amou. Então Deus escolheu para si uma missão, meus irmãos. Deus escolheu para si uma missão. Meu querido que nos visita nessa noite, Ele escolheu para si a missão de amar, a missão de nos amar. Saiba que Deus tem essa missão por você. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. Ele nos ama. Essa é a missão de Deus. Deus tem essa missão. Logo, o povo de Deus, meus irmãos, é um povo missionário.
povo de Deus é um povo missionário. E até os católicos, a despeito dos seus equívocos, sabem disso. Tem um teólogo católico que escreveu um livro chamado Povo de Deus, Povo Missionário. Quanto mais nós devemos ter essa consciência, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Então, uma mensagem central. Mas a Bíblia também fala da centralidade da palavra na comunicação do Evangelho. João capítulo 17, o verso 17, que diz lá: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, enquanto João 3,16 é a mensagem central do Evangelho da Bíblia, João 17,17 fala da centralidade da palavra de Deus na comunicação do Evangelho. E é por isso que nós dispensamos essa palavra dia após dia, a cada oportunidade que Deus nos dá, porque a palavra de Deus é a verdade. E você precisa conhecer essa verdade. O mundo precisa conhecer essa verdade. A Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa dispensar essa verdade ao mundo, para que ele não fique confuso nas proposições da modernidade tardia, flutuando por aí sem saber em que se aportar. E se nós nos calarmos, o que vai acontecer? As pedras vão clamar, disse Jesus. Ah, quantas vidas foram transformadas pelo poder dessa palavra. Pessoas que experimentaram o poder da palavra em suas vidas. Ontem, como eu disse, eu chorei muito lá em Dourados. E eu vi um coral de adolescentes de uma escola que tem 800 estudantes, Kaiowá. Eles vieram de 200 quilômetros de distância, meninos e meninas de 11, 12 anos, um grupo de uns 60, 70 ou mais, não dava, eu estava muita gente ali, mas era um grupo perto de 100 deles cantando, e eles cantaram em Kaiowá e depois cantaram a mesma música em português, e aqueles meninos falando: Senhor, sara a minha vida, sara a minha família, sara essa terra que tanto precisa de ti. Ó, como me tocou o coração ver aqueles meninos cantando, e cantando com o coração, porque eles foram transformados pelo poder dessa palavra. A despeito de pertencerem a um grupo dos mais sofridos nesse Brasil, um grupo onde ainda perdura a escravização do homem pelo homem, uma das terríveis formas de escravização, além da escravização daqueles que não conhecem a Jesus Cristo, pelo inimigo maior. Mas lá a palavra tem produzido frutos. Eles estão respondendo à verdade desta palavra. E por esta palavra, meus irmãos, nós temos exemplos de pessoas que pagaram um alto preço por amar esta palavra, por traduzi-la inclusive. John Wycliffe, um teólogo inglês que traduziu a palavra de Deus, foi perseguido pela Inquisição Católica. E como eles não conseguiram matá-lo, a doença o matou. Mas depois de morto, eles tomaram seu corpo, queimaram, lançaram as suas cinzas no rio, para ver se ele ia ressuscitar, porque ele, como filho de Deus, como crente, como tradutor da Bíblia, ele cria na ressurreição. Aqueles que o jogaram no rio não o viram ressuscitar, mas aqueles que foram comprados no sangue do Cordeiro ressuscitarão com ele, todos quantos amam essa palavra e morrerem com Cristo Jesus. O próprio João Ferreira de Almeida, um adolescente de 15 anos,
que traduziu a palavra de Deus para a nossa língua, para o português. Quanta dificuldade aquele moço enfrentou. Quantos têm dado suas vidas por causa da palavra de Deus. Li recentemente a história de um moço, um menino de 15 anos, lá na Indonésia. Na sua escola, no seu colégio, o único crente. E o governo islâmico ficou sabendo e mandou o exército lá à procura dele. E o exército passou em várias salas procurando um cristão, até que chegou à sala onde estava aquele moço. E os soldados perguntaram: há algum cristão aqui? E aquele menino de 15 anos se levanta e diz: sim, eu sou de Jesus. E aqueles soldados disseram para ele: negue esse seu Jesus, ou senão você morre, e diga que Alá é Deus. E ele dizia: eu sou de Jesus. Cortaram o braço dele. Negue e afirme que Alá é Deus. Eu sou de Jesus. Por fim, cravaram um punhal no coração dele. E a última frase que ele diz: eu sou de Jesus. Esse é o poder dessa palavra, meus irmãos. Palavra que Isaías diz que no final da história, ainda que os antropólogos brasileiros queiram desqualificá-la, ainda que governos ao redor do mundo, ainda que os perseguidores da obra e da causa de Deus queiram vê-la longe dos povos e distante do coração das pessoas, ela vai permanecer até o fim, porque é a palavra de Deus. E por fim, me tolerem 2 minutos, a salvação é de Deus, o autor da nossa fé. A salvação é de Deus, a missão é de Deus. Apocalipse capítulo 19, 1, 2 e de 3 a 9, pena que eu não tenho tempo, mas essa passagem é preciosa demais. Mas ali fala que a missão é dele, a salvação é dele, a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele, o reino é dele, tudo é dele. Então a missão é de Deus. Nós somos agentes da missão dele nesse mundo. E que privilégio, meus irmãos. E o homem é o alvo dessa missão. Então você que não conhece a Cristo, que porventura está aqui hoje, que não fez ainda uma decisão por Cristo Jesus, você é alvo dessa missão de Deus. E se eu fosse você, eu agarraria isso hoje com todas as minhas forças, porque vale a pena segurar essa verdade. O povo de Deus é o agente da missão, meus irmãos. Nós estamos em missão no mundo. Rubem Amores, meu professor de comunicação transcultural lá da Faculdade Batista de Brasília, presbítero de uma igreja presbiteriana, escreveu recentemente um livro chamado Família Missionária. A ideia do Rubem é que a missão de Deus começa no seio da família, porque a missão é de Deus, mas Ele nos confiou essa missão. Algum dia, conversando com uma missionária nossa lá, ela falou-me da sua tristeza ao conhecer o seu novel pastor. E aquele pastor recebeu aquela moça da seguinte maneira: olha, eu não sou pastor de missionário. E eu pergunto, eu sei que eu não estou num congresso de pastor, mas se um pastor não é pastor de missionários, ele vai pastorear o quê e quem? Se a igreja de Deus, o povo de Deus está em missão no mundo. E talvez seja por isso que aquele cidadão, como ele não sabe pastorear missionários, não está pastoreando ninguém. Não está mais no ministério, deve estar penteando macaco por aí. O livro do Rubem, Fábrica de Missionários.
A missão começa em casa. O povo de Deus é um povo missionário. Eu quero, para concluir, fazer um apelo aqui nessa noite. Eu tive que condensar algumas coisas. Em primeiro lugar, você que está em busca da verdade, Jesus é essa verdade que você precisa. Você que não é crente, não era até hoje, que eu espero que você não saia daqui sem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele está de braços abertos para você nessa noite. Você quer se aportar nessa verdade da palavra de Deus? Os crentes orando, por favor. Tem alguém nessa noite que quer confessar Jesus como seu Senhor, o seu Salvador? Andar no caminho, na verdade e a vida, que é Jesus. Alguém aqui nessa noite quer dedicar sua vida a Cristo, aceitando-o como seu Salvador? Alguém? Levante a sua mão se você entendeu a palavra de Deus, aceita esse desafio. Alguém? Um outro desafio. Quem sabe você na sua universidade, no seu trabalho, tenha sido tanto influenciado pelas tendências que aí estão. Eu quero fazer para você hoje uma proposta. Eu quero convidá-lo a tomar a decisão de, ao invés de ser influenciado, influenciar, lançando a semente santa da palavra de Deus. Quantos gostariam de fazer isso aqui? Quantos crentes querem assumir esse compromisso? Levante sua mão, fique de pé que nós vamos orar. Depois eu vou convidar o pastor Infante que vem aqui à frente. Ele vai orar por aqueles que assumem esse compromisso. Pastor, por favor. Quantos gostariam, diante do desafio da palavra de Deus, para sermos sal da terra e luz do mundo, gostariam de não deixar se influenciar, mas influenciar o mundo com a palavra de Deus? Você entendeu isso? Então fique de pé e o pastor vai orar por você. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo que acabamos de ouvir. Agradecemos ao Senhor por esses irmãos que estão assumindo esse compromisso. Agradecemos ao Senhor também por muitos que não se levantaram, mas sabem daquilo que precisa ser feito. Enfim, Senhor, nós te agradecemos pelo desafio que foi lançado. Te agradecemos porque Jesus Cristo é verdade. E te agradecemos porque estamos firmados nessa rocha verdadeira. Te agradecemos, Senhor, por essa graça inenarrável e inefável. Meu Deus, abençoa a vida do pastor Carlos, a sua família, o ministério dele ali na além. E nós te agradecemos, Senhor, por mais esta Bíblia que chega às mãos dessa tribo, na língua da tribo, 55 anos. E como ele mesmo disse, gente que trabalhou e não teve oportunidade de colocar as mãos sobre ela. Quantas horas de labuta, quantas horas de dores, mas ela saiu no teu tempo. Senhor, nos ajude, que isso nos impulsione mais a fazer essa obra, que é a obra que veio do céu para a tua igreja. Jesus Cristo disse, ide. Portanto, ajuda essa igreja a permanecer nessa visão. Ajuda esta igreja a ir, Senhor. Ajuda esta igreja a ter condições ainda de fazer mais daquilo que tem sido feito. Ó Deus, quantos que estão marchando para o abismo, nos ajude, Senhor, a ter essa compaixão que Jesus teve vendo aquela multidão cambaleando para o abismo.
E isso só pode vir do Teu Espírito, ó Deus. Aviva essa obra no coração da Tua igreja. Senhor, obrigado mais uma vez por essa noite, Deus dos trabalhos da manhã, por tudo aquilo que ouvimos aqui. Nós oramos e Te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste e como ninguém.